Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos perante a discussão de um diploma que é a Lei de Base e a possível alteração à Lei nº 4 de 2007, atualmente em vigor, que aprova as bases gerais do Sistema de Segurança Social. Naturalmente que, e falando de um tema como este, numa data tão próxima também daquele que foi o Dia da Segurança Social, não poderia deixar de começar esta minha intervenção por referir o papel que todas estas instituições e os agentes sociais têm na vida dos madeirenses, na forma como se pugnam, como diariamente respondem às populações e, sem dúvida, também como, num tempo de pandemia, as nossas opções políticas, nomeadamente em matéria social, com respostas como o FEAS e o Farol, criaram condições para que fosse menos difícil a ultrapassagem de um tempo de dificuldades, um tempo em que as pessoas passaram, e todos nós, provações de índole diferente e que naturalmente devem merecer também a resposta social e que tem nesta casa também acolhimento. Uma segunda nota que é também importante, uma vez que assinalamos o Dia da Europa esta semana, sendo a concretização da proteção social, aquilo que confere aos Estados democráticos a sua diferença e o desenvolvimento da vida no pós-guerra. Os Estados sociais são a resposta a um projeto de paz, a um projeto contra os totalitarismos e em que, naturalmente, cada um de nós pode e deve contribuir através disso mesmo, através dessa igualdade de oportunidades, através de uma resposta que é social e que inclui todos. Uma sociedade que não olha para trás, uma sociedade que não deixa ninguém para trás e uma sociedade que cria condições para que todos possam ser envolvidos. Mas é também interessante que se venha a discutir esta casa e abordando a temática que é aqui trazida pelo PCP, um conjunto de matérias que são muitas vezes olhadas de lado por alguns partidos da oposição nesta casa, quando, no âmbito das nossas competências regionais, somos aqueles que providenciam e desenham respostas sociais para dar resposta às famílias madeirenses. De qualquer das maneiras, e naturalmente pelo mérito da questão aqui apresentada pelo PCP, debruçaremos sobre aquela que é a temática apresentada, sabendo sempre que as leis de base de segurança social, como qualquer lei de base em qualquer outra das áreas, são matérias nacionais, mas são matérias que visam trazer um conjunto de mais-valias sobre um setor, sobre uma regulação de um determinado sistema e que devem, por isso, merecer a atenção de todos os decisores políticos. Importa, neste sentido, na minha apreciação e na apreciação do Partido Social Democrata, que quando olhamos para o modelo de desenvolvimento económico de uma sociedade, e nomeadamente o Ocidente, como eu referi, podemos divergir sobre a adoção de políticas assistencialistas ou de políticas garantísticas no desenvolvimento dos Estados. Naturalmente que algumas serão adotadas por partidos mais à esquerda, outras mais à direita, mas o que é importante é que nas políticas que fomos abordando e na preponderância dos sucessivos executivos regionais, estas foram matérias que criaram condições de resposta diferenciada. Nesse sentido, e olhando àquela que é uma lei que é nacional e que, portanto, a ser hoje aqui discutida e aprovada e uma vez enviada para a Assembleia da República, poderá merecer também a sua aprovação e aplicação a todo o território nacional, importa referirmos que, em primeiro momento, e olhando para aquela que é a proposta de alteração da lei, poderíamos discutir, e pese embora saiba que a aplicação, e até porque vem justificado no diploma, que estes 2% são atribuídos noutros tipos de apoio, relembrar, até porque às vezes alguns tendem a fazer esquecer, que no âmbito da política social nós temos vindo a aumentar, nomeadamente, o salário mínimo nacional num diferencial de 2,5% em virtude daquilo que tem sido a política e aquilo que é definido no continente, o que fez com que este ano, por exemplo, as pessoas nesse escalão de rendimentos recebessem mais 41 euros líquidos. E, portanto, a primeira grande questão sobre este tema, na minha e na nossa opinião, passa por discutir se em virtude da situação de guerra, se em virtude da situação da inflação, se não poderá ser um valor superior a estes 2% que é aqui apresentado e que está revelado também nos outros apoios, nomeadamente no apoio à parentalidade e no apoio à maternidade. Mas referir que, no que diz respeito às iniciativas inerentes à alteração aqui proposta, o sistema de segurança social
tem, como iniciativas particulares de fins análogos, o sistema de segurança social abrange 3 tipos de sistema: o sistema de proteção de cidadania, o sistema previdencial e o sistema complementar. E, neste sentido, importa aqui referir que, pelo menos da interpretação que tivemos da proposta apresentada pelo PCP, as alterações dizem respeito ao sistema previdencial e ao sistema de proteção social em cidadania. Mas é importante que tenhamos consciência que no sistema previdencial estamos a referir-nos àquelas que são as prestações pecuniárias substitutivas daqueles que são os rendimentos do trabalho quando se verificam as situações legalmente previstas, como o desemprego, a invalidez, a doença, a morte, sendo que a base contributiva tem por base uma correlação entre as cotizações dos próprios trabalhadores e as entidades empregadoras. E, portanto, naturalmente, que vemos com alguma preocupação, não escondo, a proposta quando, nos montantes a referir, penso que no artigo 38, se prevê que, independentemente do valor das cotizações, se promova uma majoração destes 2% ou de 2,5%. Parece-nos que, se do ponto de vista da proteção social e cidadania isso faz sentido, do sistema previdencial, embora o mérito da questão seja dotar os beneficiários desses apoios de maior rendimento, podemos entrar aqui numa margem perigosa, que é a capacidade depois de financiamento e da própria sustentabilidade da segurança social. Relativamente ao sistema de proteção social, que visa garantir os direitos básicos dos cidadãos e a igualdade de oportunidades, parece-nos que, quer no subsistema, que é composto também pelo subsistema da solidariedade e o subsistema de proteção familiar, poderá, no âmbito da proposta aqui apresentada, uma terceira linha, que se calhar foi esquecida, não como uma crítica ao Partido Comunista de forma direta, mas que era importante também alargar ao subsistema da ação social. Até porque sabemos que é através deste apoio que é muitas vezes dada a resposta primordial às famílias, são o maior número de beneficiários e que, portanto, nesse sentido, poderá merecer também a atenção deste Parlamento, sendo que, no que diz respeito à prestação do subsistema da ação social, não me parece, na atual redação do projeto do Partido Comunista, que venha a ser envolvida esta subdimensão do sistema de proteção social e cidadania. Mas é importante termos em consideração que, no âmbito das políticas que são aqui discutidas e que naturalmente merecerão a atenção destes parlamentares, que todo o trabalho que temos vindo a desenvolver passa pela capacidade de dotarmos as famílias, de dotarmos os cidadãos, os beneficiários dos programas que, reafirmo, muitas vezes esta oposição diz que estes governos e que esta maioria mantém para alimentar a pobreza, dizer que, no que diz respeito a este diploma, dizermos que é hoje uma responsabilidade do PS e da maioria na Assembleia da República dotar as condições e as respostas sociais àquelas que são as suas principais condições. E, portanto, neste sentido, vemos com natural expectativa aquela que poderá ser um posicionamento que visa a melhoria das condições de vida de todos os portugueses e, naturalmente, dos portugueses residentes na região autónoma da Madeira. E, portanto, nesse sentido, e concluindo, dizer que, naturalmente, que em todas as políticas sociais, a região autónoma da Madeira tem procurado ser pioneira, com méritos em algumas matérias, naturalmente méritos noutra, mas, sem dúvida, que o trabalho que se tem vindo a propugnar tem sido de criar condições para que os madeirenses vivam com melhores condições de vida. E, portanto, nesse sentido, não poderemos ser aversos, num primeiro momento, numa apreciação na generalidade, a uma ideia que visa dotar essas condições, sabendo nós as dificuldades que os madeirenses e que todos os portugueses têm sentido com a subida de preços, com a situação da guerra, com a prestação dos apoios sociais, mas termos a consciência de uma coisa, que enquanto que na República outros descartam das suas responsabilidades, na Madeira, assumindo-as, vamos governando e tendo as capacidades de alteração na medida do necessário, o povo madeirense poderá contar sempre connosco. Muito obrigado.